Olá, o seu bolso está começando e você vai ver nesta edição. O trabalhador leva mais de 8 meses para obter novo emprego. Brasileiro começa o ano menos endividado. Pagamento de boleto vencido em qualquer banco é adiado. Base do governo finaliza novo texto para a reforma da Previdência. Balança comercial registra segundo melhor janeiro da história. O seu Jornal Econômico está no ar. O tempo de procura por emprego aumentou 25% de março a dezembro do ano passado. Com o resultado, o período médio voltou ao patamar de janeiro de 2012. O trabalhador da região metropolitana de Fortaleza está levando em média 8 meses e meio para se reinserir no mercado. Os dados são da pesquisa do Emprego e Desemprego, divulgada pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Dezembro foi o 9º mês consecutivo a apresentar aumento ou estabilização do índice de tempo médio de procura por emprego. O período de busca cresceu 25% de março até o último mês de 2016, passando de 28 para 35 semanas. Especialistas afirmam que o cenário atual é preocupante, já que o seguro-desemprego, que é pago em 5 parcelas, não é suficiente para cobrir o período médio de transição. Com o resultado, o tempo médio de procura por trabalho voltou ao mesmo patamar de janeiro de 2012. De acordo com dados do IDT, o maior índice de toda a série iniciada em dezembro de 2008 foi registrado em maio de 2009, com um tempo médio de 1 ano para o trabalhador se reinserir no mercado. Com o aprofundamento da recessão em 2016, o nível de emprego na região metropolitana de Fortaleza atingiu o pior nível da série histórica da pesquisa. A taxa de desemprego encerrou o ano no patamar de 13,1%, com o fechamento de 82 mil postos de trabalho. A fila do desemprego na região, que era composta por 158 mil pessoas no final de 2015, chegou a 241 mil desempregados no ano passado. O calendário para o saque de contas inativas do FGTS será divulgado na primeira quinzena de fevereiro, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O governo ainda não deu detalhes de como será o calendário de pagamento. No final do ano passado, o governo anunciou uma fórmula para tentar melhorar o rendimento do fundo e deixá-lo equivalente ao da poupança. Hoje, o FGTS é corrigido pela TR mais 3% ao ano. A poupança, por exemplo, que é a aplicação mais popular entre os brasileiros, rende TR mais 6,17% ao ano. Os recursos do FGTS são usados para financiar obras de habitação, saneamento e infraestrutura de transportes, além de serem investidos em aplicações. No mês passado, o total de inadimplentes no país teve queda de 1 ponto percentual na comparação com janeiro de 2016. Quase 80% dos endividados apontaram o cartão de crédito como o principal tipo de dívida. Os brasileiros começaram o ano menos endividados, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O estudo mostrou que 55,6% das famílias possuíam algum tipo de dívida em janeiro, no menor patamar desde junho de 2010. Em dezembro, o percentual de endividados era de 56,6%. Em janeiro de 2016, estava em 61,6%. O levantamento considera como dívidas as contas a pagar em cheque pré-datado, cartão, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Na comparação com janeiro do ano passado, a fatia de inadimplentes teve queda de 1 ponto percentual. Por outro lado, houve uma ligeira alta na proporção de famílias que se declararam muito endividadas, de 13,8% em dezembro para 13,9% em janeiro. Para 77,3% dos endividados, o cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida, seguido por carnês e financiamentos de carro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo deverá anunciar na próxima semana um pacote de reformas para estimular a economia. De acordo com ele, as medidas já foram discutidas pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e pelo Banco Central. Para o ministro, o PIB do Brasil deverá crescer moderadamente no primeiro trimestre e, gradualmente, o país vai sair da recessão. Meirelles disse ainda que as questões que tratam da segurança jurídica de empresas e de produtividade também estão sendo observadas, o que contribui para baixar o juro estrutural e a inflação.
Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira de 0,89%, cotado em R$ 3,12 na venda. Este foi o menor valor de fechamento desde 25 de outubro, quando a moeda terminou o dia valendo R$ 3,10. O euro também registrou baixa de 0,43%, valendo R$ 3,35. Já a Bovespa fechou em queda de 0,4% aos 64.578 pontos, isso após duas altas seguidas. O resultado da sessão foi influenciado pelo desempenho negativo das ações de bancos, além dos papéis da Petrobras, da Vale e da Ambev. Deputados aliados do governo estão finalizando um novo texto para a reforma da Previdência. Com ele, a idade mínima para a aposentadoria poderá ser reduzida para 60 anos. A base aliada do presidente Michel Temer na Câmara está finalizando um texto alternativo ao apresentado pelo Executivo, flexibilizando bastante a reforma da Previdência. Diferente do que quer o governo, a emenda reduz a idade mínima para a aposentadoria, mantém o pagamento integral das pensões e acaba com a regra de transição. O texto reduz a idade mínima de 65 para 60 anos para os homens e 58 para as mulheres e tem o apoio de parlamentares do PSD, PR, PP e PTB, que integram a base de Temer no Congresso, além do PCdoB, que é oposição. A adoção de 65 anos para a aposentadoria, na iniciativa privada e no serviço público, vem sendo tratada como prioridade pelo governo. Outra mudança que está sendo feita pelos deputados é quanto ao pagamento de pensões. A proposta do governo acaba com o repasse integral às viúvas. O valor mínimo previsto é de 60% do benefício, aumentando de acordo com o número de dependentes até atingir os 100%. Na emenda dos parlamentares, a pensão se manterá integral, não podendo, entretanto, ultrapassar o teto. A emenda substitutiva ao texto do governo está sendo construída por 20 deputados. O presidente Michel Temer já foi avisado por parlamentares sobre as eventuais mudanças. E a Federação Brasileira de Bancos adiou para julho o início do serviço em que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer instituição financeira. Na semana passada, a entidade havia anunciado que ele seria implementado a partir de março. Com o novo cronograma, contas atrasadas com valores acima de R$50 mil poderão ser pagas em qualquer banco a partir de julho. Para boletos menores entre R$500 e R$2.000, poderão ser quitados em qualquer instituição a partir de outubro. O prazo final de implementação do novo sistema, por enquanto, está mantido para dezembro. O pagamento fora do vencimento em qualquer banco é uma facilidade da chamada nova plataforma de cobranças, desenvolvida para diminuir o número de fraudes com boletos. E a venda de veículos caiu 5,18% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2016, de acordo com a Fenabrave. Foram emplacadas 147.229 unidades. Na comparação com dezembro, mês tradicional de vendas, a queda foi ainda maior, de 28%. O último mês de 2016 teve 204.373 veículos emplacados. Entre os carros mais vendidos, o Onix, líder em 2015 e 2016, segue na primeira colocação. A novidade é a grande vantagem dele para o HB20, o segundo colocado. Foram 13.900 unidades do Chevrolet contra 7.362 do Hyundai. A terceira colocação ficou com o Ford Ka, com 7.079 veículos. No primeiro mês do ano, as exportações brasileiras somaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares. As importações tiveram um aumento de 7,3%. A balança comercial brasileira registrou o segundo melhor resultado da história para meses de janeiro. No mês passado, o país exportou 2 bilhões 725 milhões de dólares a mais do que comprou do exterior, num crescimento de 198% em relação a janeiro de 2016. Os números foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo da balança comercial em janeiro de 2017 só é inferior ao de janeiro de 2006. No primeiro mês do ano, as exportações somaram 14 bilhões 911 milhões de dólares, numa alta de 20,6% em relação a janeiro do ano passado. As importações totalizaram 12 bilhões 187 milhões de dólares, com aumento de 7,3% na mesma comparação.
Em relação às vendas externas, o principal fator para a alta do valor exportado foi a recuperação do preço das commodities, que são bens primários com cotações internacionais. De acordo com o Ministério, o preço médio das exportações subiu 20,1% em janeiro, enquanto a quantidade aumentou 0,5% em relação ao mesmo mês de 2016. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Com relação às importações, o crescimento decorreu principalmente da alta nas compras de bens intermediários, como alimentos e bebidas, que subiram 22,8% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. E o Seu Bolso termina aqui, agradecendo pela sua audiência e lembrando que para se comunicar com a gente, você pode enviar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário. Obrigado pela companhia e até amanhã.